Falou alguma coisa, ministra? Oi, boa tarde, João. Prazer, um prazer imenso aí Que bom, que bom, que da bom. jornada final. Oi, gente, quem já quiser começar a gravar, já tá valendo. Pode ligar as câmeras, gravar aí, tá liberado. Vamos começar. Pronto, Júnior, era só para avisar, já está sendo gravado, tá bom? Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Que bom reencontrá-los após 2 semanas de ausência por conta das AV2. Segunda etapa vencida e agora vamos para a nossa reta final, adentrar nos estudos dos recursos para os tribunais superiores. Um minutinho, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. A partir de agora, por gentileza, verbalizem, que eu não vou conseguir enxergar o chat, eu vou aumentar aqui a tela. Acho que alguém chegou mais. Tá dando para ver direitinho? Tá sim, tudo ok. Pronto, perfeito. Bom, gente, como eu havia prometido, hoje nós vamos dar uma pincelada nos nossos recursos para os tribunais superiores. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês estejam com a matéria, a base devidamente consolidada, porque aquele conhecimento que vocês aprenderam dos recursos dito ordinários não vai se perder, vai ser exigido e vai ser aplicado aqui também. Nós aprendemos, até então, que os recursos, eles são atos tidos por voluntários, ou seja, eu vou recorrer da decisão judicial se eu quiser, eu não sou obrigado a recorrer. E esse ato judicial, ele é realizado via de regra por aquele que foi prejudicado, que está atrelado à questão da sucumbência, via de regra. Embora a gente também aprendeu que não é necessário haver a sucumbência, notadamente quando a decisão estiver viciada e eu, na qualidade de vencedor, estiver na iminência de perder aquilo que eu conquistei na minha ação judicial. Então, por esse sentido, atribui-se a legitimidade também àquele que se consagrou vencedor. E a principal finalidade, como já aprendemos, visa a impugnar uma decisão. Quando falamos em impugnação, nós queremos o quê? Reforma, anulação ou integração, no caso do julgamento dos embargos de declaração. E o que eu quero, via de regra, um reexame dessa minha decisão judicial. E quem vai fazer esse reexame? Vai ser aquele que julgou o recurso, ou perdão, aquele que julgou a causa? Via de regra, não. Vai ser através de um órgão hierarquicamente superior, ou seja, vai ser no âmbito de um tribunal. E a finalidade principal, eu quero a melhora da minha situação processual. Só que isso, gente, é finalidade de recurso ordinário. Como eu falo recurso ordinário, eu falo de uma apelação, falo do agravo de instrumento, falo do agravo interno, falo dos embargos de declaração. Eles são ditos como recursos ordinários. Só que a partir de agora, nós vamos lidar com a nova categoria recursal, que são os nossos recursos para os tribunais superiores. E os recursos para os tribunais superiores, notadamente remetidos para o STJ e o STF, eles têm uma finalidade bipartida, ou seja, uma dupla função. Através da interposição de um recurso para um tribunal superior, eu busco a defesa do direito, eu busco assegurar uma interpretação uniforme. Após a defesa do direito, após a consagração do entendimento com a pacificação, a uniformização, em segundo plano é que vai possibilitar a melhora da situação pretendida. Por exemplo, se você recorre para o STJ querendo uma melhora da sua situação processual, tendo em vista que o segundo grau não apreciou direito à tua prova, infelizmente, o Tribunal Superior ele não vai mais poder analisar provas. Por quê? À medida que vai se avançando na nossa cadeia recursal, conforme aquele mapa mental que vocês têm acesso desde o início do semestre, vai se afunilando
vai ficando mais complicado para se recorrer das decisões judiciais. E isso, gente, nós temos a função primordial do nosso Supremo Tribunal Federal, que está previsto notadamente no artigo 102 da nossa Constituição. O papel do Supremo, no caso, é uma dupla atribuição, conforme a Constituição. Ele visa fazer o controle concreto de constitucionalidade através do julgamento das nossas ações constitucionais. Que ações constitucionais são essas? Com a nossa ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADO, Ação Declaratória de Constitucionalidade por Omissão, e, por fim, a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Esse controle de constitucionalidade concreto, vocês terão maiores detalhamentos na disciplina de Direito Constitucional 3, que é popularmente conhecida como processo constitucional, onde nós iremos estudar, melhor dizendo, vocês vão estudar cada uma dessas ações constitucionais, o que é que cabe, como é que é feito o processamento. Não vai ser visto aqui na nossa disciplina, o que é uma pena, porque senão realmente a gente não acaba o semestre. Mas o que a gente vai estudar aqui é o controle difuso de constitucionalidade. E o Supremo, ele faz isso com maestria através do julgamento do nosso recurso extraordinário. Nos acordos, nas remessas, nas remissões legislativas, a sigla oficial é essa aqui, RE. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar essa outra aqui. Não se estranhe, é a mesma coisa, mas nos textos oficiais, nas emendas, vocês vão encontrar simplesmente como RE. Então, através da análise do recurso extraordinário, que é a atribuição específica do STF exercer o controle de constitucionalidade através de sua competência recursal, então esse controle de constitucionalidade obrigatoriamente vai ser feito via recurso, com a finalidade de uniformizar, pacificar a interpretação da nossa Constituição Federal. Até aqui, gente, está tudo tranquilo? A função do STF, sim ou não? Para mim, não, João. Mas tudo bem, porque eu não consegui. Depois eu assimilo isso. Eu queria só, por gentileza, pedir aí permissão aos colegas para tirar aqui uma dúvida. Pode falar. Eu fiquei de perguntar ao Rômulo e, por fim, não acabei não perguntando. Foi com relação àquele recurso de apelação, você até andou me explicando, que a gente fez, onde, ao meu ver, no caso da empresa, que não lembro o nome, acho que era a TAM, como foi atendido, a pessoa sair do avião e foi para outro, um defeito de cabine, defeito técnico, e eu pedi a anulação, né, daquele capítulo, porque o vício tinha sido sanado, certo? Aí eu queria te perguntar uma coisa. Como se tratava, o vício foi sanado daquele capítulo, e o segundo, que era o dano material, o dano moral, que dependia do dano, se o julgador lá, na apelação, ele aceitasse e indeferisse, certo? O primeiro capítulo, que é do dano, era do dano material, o vício tinha sido sanado, certo? Sim, ok. Para o caso do dano moral, ali não é aquela questão do acessório acompanhar o principal, não? Aquele efeito... Não, em relação ao dano moral, eu acredito que naquele caso concreto, ele ganhou. Se ele ganhou, não teria legitimidade nem interesse em recorrer daquele capítulo. E em sede de apelação, o tribunal, através do efeito devolutivo, teria ampla liberdade para apreciar a questão dos fatos, a questão das provas, diferentemente desse recurso avançar na cadeia recursal e chegar a nível de STJ e STF, porque no STJ e no STF não vai haver mais reexame de prova. O que vai se discutir tão somente é a interpretação do direito e nada mais. Mas vamos lá. Mas vamos que nesse recurso de apelação
fosse o material, ele não ganhasse o dano material, que o juiz lá, os julgadores, desembargadores, aceitassem que o vício foi sanado, as pessoas foram para outro avião, ele chegou no mesmo dia, porque não tinha comprovação de documento, que ele tinha reunião naquele dia, não tinha nada, tinha só as alegações dele. Vamos que ele tenha ganho. Esse Ele dano ganhou, mas não tem material... como ir na apelação. Hã? Ele ganhou, para que eu vou levar para apelação? Como é, Júnior? Você está dizendo que ele ganhou no processo? Não, eu estou dizendo se ele ganhar no dano material, é aquele caso do efeito expansivo ao objeto interno, o outro capítulo, que é o dano moral, dependia do dano material, é isso que eu quero saber. Não, o que aconteceu é por conta do efeito devolutivo, houve uma ampliação, porque o tribunal, naquela situação, o caso concreto, tinha ampla liberdade para fazer o reexame de todas as provas, coisa que aqui no Tribunal Superior não. Está entendendo? Então, não. Ali poderia acontecer, sim, um efeito expansivo objetivo, sem problema algum. Certo, mas acontecendo, então, o dano material ele perderia também, porque ele perdeu, o dano moral ele ia perder em consequência de ter perdido o dano material, não é isso? Por aí. Mas eu não vou avançar muito, porque senão vai confundir aqui a cabeça do pessoal. Eu só abri espaço. Mas essa dúvida, Júnior, depois... Desculpa. Pronto, depois a gente conversa com maior grau de detalhamento, tá bom? Tá bom, tá, desculpa. Vou avançar aqui, porque realmente é muita coisa. Tá certo, desculpe. Alguém mais quer tirar alguma dúvida referente a essa primeira parte do Supremo? Tá tudo tranquilo? Silêncio é consentimento. Então, vou avançar. Visto de modo breve as funções do STF, agora vamos ver a função primordial do STJ, cujo previsão legal está no artigo 105 da Constituição. E a função primordial é a uniformização da interpretação, bem como a preservação da legislação infraconstitucional. E como é que o STJ vai fazer isso? Através da via recursal, com o julgamento do recurso extraordinário, não, especial, nosso RESP. Então, é assim que o STJ atua, a questão da preservação, da uniformização, da interpretação da legislação federal. Então, com base nesse nosso bate-papo inicial, nós chegamos à conclusão de que os tribunais superiores, eles não são meramente tribunais de revisão. E, ademais, qualquer questão chegando lá no Tribunal Superior, ele não vai permitir que toda e qualquer matéria seja novamente apreciada a nível de STJ, a nível de STF. Ela vai estar limitada em caráter de excepcionalidade, o que vai poder ser apreciada tão somente a defesa da lei federal a nível de STJ e a defesa da norma constitucional a nível de STF e nada mais. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. Então, gente, nós vemos aqui o nosso organograma do Poder Judiciário. Eu coloquei ele de modo invertido porque a gente sempre... A base começa aqui, ó, no primeiro grau. Seja na Justiça Comum, na Justiça Federal e nos demais ramos do direito. É assim que sempre começa toda e qualquer ação judicial. Só que vamos avançando, chegando a nível recursal, ou mesmo, o processo já pode começar aqui na segunda instância. Por exemplo, um mandado de segurança contra ato de autoridade. De acordo com a própria Constituição, esse mandado de segurança, ele não vai começar aqui no primeiro grau, já começa aqui no segundo grau, a nível de TJ ou a nível de TRF. E a depender do resultado dessa decisão que for proferida, a gente não tem previsão de apelação para ser... a gente não tem previsão de proferimento de sentença a nível de Tribunal de Justiça, a nível de Tribunal Regional Federal. Mas a gente sabe que o recurso cabível contra a sentença é apelação. Mas se não tem sentença, qual vai ser o recurso cabível numa ação de competência originária de tribunal? Vai ser o RESP? Vai ser um recurso especial? Vai ser o recurso extraordinário? Vai ser o recurso ordinário? Vai ser uma outra espécie? Não sei. A gente vai já responder essa indagação.
E pode continuar também, termos ações de competência originária a nível de STJ ou mesmo a nível de STF. Então, nós agora vamos adentrar no estudo dos nossos recursos constitucionais. E eles são classificados em 3 categorias. Nós temos os recursos ordinários a nível de STF, a previsão legal está no artigo 102, inciso 2 da Constituição. Nós temos o recurso ordinário a nível de STJ. Previsão legal está lá no artigo 105, inciso 2 da nossa Constituição. E nós temos o recurso especial e o recurso extraordinário, cujos fundamentos legais estão aqui contidos. O que diferencia um recurso ordinário do recurso especial, do recurso extraordinário? Alguém se arrisca a me dizer? Qual é a pergunta, Júnior? O que diferencia cada uma dessas 3 espécies recursais aqui na tela? Qual a diferença do recurso ordinário, do recurso especial e do recurso extraordinário? Qual a diferença? Eu sabia, esqueci. O ordinário na primeira instância e os outros na segunda, no superior, não é não? Não. Veja Acho que está bem. relacionado com a matéria, se é constitucional. Acho que é Nós vamos começar o nosso processo agora a nível de Tribunal de Justiça. Lembra que eu falei competência originária do tribunal? Então, ó, esqueçamos a primeira instância. Nós já vamos começar aqui, ó, a nível de TJ, a nível de STJ, ou a nível de STF. Eu acho que quando são matérias constitucionais, é que está relacionado aí a lista aí que eu esqueci, cadê? E na opinião de vocês, nesses recursos, eu vou ter ampla liberdade para rediscutir tudo do processo ou vai haver uma limitação na discussão de algumas matérias? Limitação. Limitação, certo. Exatamente. Vamos ter uma limitação nos 2 últimos, no recurso especial, no recurso extraordinário. Por quê? Eles vão seguir bonitinho a cadeia recursal. O processo vai começar desde o primeiro grau e vai avançando. É proferida a sentença? Tem apelação. O relator julgou? Agravo interno, vai para o colegiado. O colegiado denegou? Não tem problema. Recurso especial, recurso extraordinário, conforme o caso. Diferentemente do nosso recurso ordinário, e o processo em si, ele não vai começar aqui na primeira instância, não vai começar no primeiro grau na Justiça Comum, não vai começar no primeiro grau na Justiça Federal, ele já começa aqui, ó, a nível de TJ e a nível de TRF. São as típicas ações de natureza constitucional. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. São típicas ações constitucionais, mas que, por conta da competência originária, elas já vão começar aqui. Não tem previsão de cabimento de apelação. Por quê? O Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal não profere sentença, vai proferir o que? Acórdão. E como a gente está começando o processo a nível de segundo grau, é como se o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal exercesse o papel de primeiro grau. E o STJ, o STF, vão ser o segundo grau. Então, em relação ao recurso ordinário, vai haver uma flexibilização da regra. Ou seja, em sede de recurso ordinário, o STJ e o STF vão poder rever fatos, vão poder rever provas. Agora, se o processo já começa no primeiro grau, à medida que vai avançando, vai seguindo, aí fica mais difícil. Aí, de fato, não vai poder rever fatos, não vai poder rever provas, mas tão somente discutir a interpretação do direito. Essa é a distinção principal entre um e o outro. Alguma dúvida? Vou apresentar para vocês agora algumas características específicas, alguns entendimentos simulados. Como eu falei para vocês, STJ e o STF, eles possuem uma competência jurisdicional específica. Eles podem fazer revisão dos acórdãos nos tribunais, no tocante à matéria
de direito, nada de matéria prática. E eles visam a preservação do direito objetivo. A prova acolhida foi injusta? O STF não quer saber. Ele quer saber se houve a correta aplicação do entendimento contido no direito. É tanto que, em sede de recurso especial, em sede de recurso extraordinário, o próprio STJ sumulou esse entendimento a nível de recurso especial. A pretensão de simples reexame de prova não seja recurso especial. Ou seja, se você entra com recurso especial no Tribunal Superior rever provas, o STJ vai te dar um não bem grande, porque não é o papel dele rever provas. Da mesma forma, se você quer entrar com recurso extraordinário para o STF pedindo única e exclusivamente a revisão das provas, o STF também vai te dar um não bem grande na cara. Por quê? Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Então, basicamente, o STJ vai rever os fundamentos gerais e constitucionais. Da mesma forma, o nosso STF vai só aplicar o direito à espécie. Aqui os típicos entendimentos simulados. Júnior, no texto acima tem um não. Volta só um pouquinho. Não possui a competência jurisdicional específica, tá correto? Então vou tirar esse não. Perfeito. Vai ficar válido. Pronto, melhorou. Muito obrigado. O STJ e o STF possuem apenas competência jurisdicional específica para a revisão dos acordos no tocante à matéria do direito. Mas, em sede de recurso ordinário, STJ e STF pode rever, sim, fatos e provas. Por quê? O processo não começa no primeiro grau, começa no segundo grau. Essa é a diferença. Alguma dúvida? Ok, Júnior, obrigado. Pronto. Vamos agora estudar exaustivamente. Aqui eu vou falar um pouquinho mais devagar para vocês pegarem. O que for grego aqui para vocês, podem me interromper, tá bom? Esse material tu ainda não disponibilizou, né? Ainda vai colocar, não é isso? No final. Tá bom, obrigada. Tá. Vamos nós. Bom, como eu havia falado, nós estamos estudando os recursos constitucionais. E são recursos também previstos no Código de Processo Civil de 2015. Esses recursos, eles também são previstos em outras leis. No Código de Processo Penal, tem previsão de cabimento de recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. No direito trabalhista, também tem previsão legal. No processo tributário, também tem previsão legal, e por aí vai. A base, vocês vão ter aqui conosco, em processo civil. Mas, quando vocês forem estudar os outros ramos do direito, professores, eles não vão perder tempo ensinando isso aqui para vocês paulatinamente. Por quê? Vocês já vão ter adquirido a base aqui no processo civil conosco. Daí a importância, prestar bastante atenção, estudar mesmo com afim, porque vocês vão precisar disso aqui no futuro, certo? Então, esses requisitos gerais processuais, eles são aplicados para os 3 recursos. Então, basicamente, o que é que nós aprendemos? Todo recurso requer que o recorrente atenda aos pressupostos recursais. Cabimento, legitimidade, interesse em recorrer, tempestividade, preparo, regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo ou modificativo do direito de recorrer. Os 3 recursos têm que ter. E a novidade é que os 3, eles são interpostos em face de acórdão, ou seja, é decisão colegiada. Nada de interpor recurso ordinário, recurso especial ou recurso extraordinário em face de decisão monocrática. Por quê? Para interpor esses recursos, obrigatoriamente você vai ter que ter o prévio esgotamento de todas as instâncias recursais. Caso contrário, o teu recurso vai ser inadmitido. Mas esses recursos, conforme a própria previsão constitucional, têm requisitos específicos. Vamos conhecer. São requisitos comuns ao recurso extraordinário e ao recurso especial. Vocês lembram o que é esse tal pré-questionamento?
Alguém sabe me dizer do que se trata? O Rômulo já falou sobre isso aí. E a Cíntia também. Lembra dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento? O que é que acontece? O pré-questionamento, gente, é quando a gente detecta que no curso do nosso processo há uma violação. Violação ao quê? Ao direito. Seja uma violação à própria Constituição ou mesmo uma violação à legislação federal. E eu detectando essa violação, eu tenho que alegar imediatamente. Eu não posso deixar para fazer somente na hora que eu vou interpor um recurso especial ou recurso extraordinário. Caso contrário, babau, Zé Fini, recurso inadmitido, nem passa. E esse pré-questionamento, ele tem que ser feito em todo o percurso processual. No primeiro grau, se você detectar, questione. Force o julgador a discutir a violação do direito. No segundo, na decisão monocrática do relator, do mesmo jeito. Force o relator a discutir a violação da legislação federal, da lei federal ou da legislação infraconstitucional, perdão, ou da própria Constituição. E no julgamento colegiado, force o colegiado a discutir sobre a violação do direito. Uma vez feito isso, a matéria está pré-questionada e, se não for haver aquilo que você pediu em sede de recurso, a reforma, a anulação, a integração não tem problema. A sua matéria está devidamente pré-questionada e vai poder ser revista pelos tribunais superiores. Em sede de recurso. Oi? Você pode dar um exemplo bem fácil, bem prático, rápido, de um caso deste pré-questionamento, por favor? Pronto. Nulidade da citação. Nulidade da citação é o quê? É uma violação à norma dita de processo ou uma violação à própria Constituição? Constituição. Não, é norma procedimental. É nulidade mesmo. E se o processo for julgado, ninguém fizer conta dessa violação da nulidade da citação, você interpõe um recurso especial, discute, tá aqui, nulidade da citação. O juiz de primeiro grau não reconheceu. Chegou na mão do relator, ele julgou monocraticamente. Aleguei novamente a nulidade da citação. Ele também não quis saber, não reconheceu. Levei para o colegiado, nulidade da citação, não foi reconhecido. Não tem problema, eu levo para o STJ. Aqui, STJ, a matéria está pré-questionada. Aleguei no primeiro grau, aleguei frente ao relator, aleguei frente ao colegiado. Nenhum dos três quis se manifestar sobre isso. Mas está aqui a nulidade da citação, violação à norma processual. Por favor, derruba isso. E o STJ, vendo o ordenamento jurídico, a interpretação da lei federal, no caso do CPC, reconhecendo, derruba. Pronto. Problema resolvido. Então, Júnior, no caso, faltou algum requisito que levou essa nulidade, não, a pessoa pediu para observar isso e não foi observado, né? Uhum. Tá bom. Da mesma forma, uma obtenção de uma prova ilícita. Prova ilícita não pode ser aproveitada em qualquer processo, seja no processo civil ou no processo penal, e ainda mais para ensejar uma condenação. Isso aqui é uma afronta direta à Constituição. Então, nesse caso, eu vou ter que bater na tecla do mesmo caminho, no primeiro grau, em face do relator, frente ao colegiado, para poder pré-questionar e levar isso para o STF. Caso contrário, esqueça. E se ninguém se manifestar, os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Artigo 1026 do CPC. Pronto, dá pré-questionado. Júnior, não quero ser chata, não. Não, tranquilo. Eu sou muito questionadora. Como é que a pessoa o juiz de primeiro grau não passa por cima, você pedindo, o outro também passa por cima, e quando chega lá em cima, os que estão lá no recurso lá superior é que vai observar. Isso acontece, mas é raro isso acontecer, né? Pior que acontece muito. Mesmo. Só que, às vezes, a negrada, eu falo negrada assim no jargão popular mesmo, porque quer usar e abusar, querendo fazer o STJ e o STF como se fosse uma terceira instância de revisão, coisa que o STJ e o STF não têm esse papel de revisar nada. É somente interpretar e uniformizar o direito e nada mais. O pessoal usa e abusa. Aí, quando chega lá na admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário, nem passa, por causa dessas duas súmulas aqui,
A 7 do STJ e a 279 do STF. Eu não vou reexaminar provas. Não insista. Recurso inadmitido. Está simulado. E o pessoal fica puto. E sempre tenho que, a nível de recurso especial e extraordinário, dizer, durante o meu processo teve ofensa à norma. Que norma? Ofensa ao CPC, ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, ofensa ao direito penal, por aí vai. E eu tenho que propor a solução dessa ofensa à norma. Dizer assim, olha, STJ, STF, isso aqui houve uma violação, entendo que é assim, assim, assado. Interprete, aplique. Há muita coisa do nosso direito que está contraditória, obscura. E é o papel do STJ e do STF trazer essa uniformização, trazer essa pacificação. Para quê? Gerar segurança jurídica. E isso é feito via recursal, através do recurso extraordinário e do recurso especial. Alguma dúvida? Essas partezinhas aqui, eu estou dando só um briefing, tá? Mas a gente ainda vai aprofundar nas aulas e acho que no próximo GED eu já vou entrar a fundo mesmo nos 2 recursos diferentões, que são esses 2. Aqui eu estou apenas apresentando, tá bom? Agora vamos continuar, já que ninguém indagou. Mas a Constituição também nos traz requisitos específicos que são aplicados apenas a cada um dos 3 recursos. Requisitos específicos para o RESP, requisitos específicos para o recurso extraordinário e requisitos específicos para o recurso ordinário. Vamos conhecer o RESP. Primeiramente, para recorrer via RESP para o STJ, eu tenho que ter um acórdão proferido pelo TJ ou pelo TRF. Primeira polêmica. Não cabe RESP contra acórdão das turmas recursais. Por quê? Turma recursal não é tribunal, é uma extensão do 1º grau. Na própria estrutura mesmo, na lei dos juizados especiais, diz que a turma recursal é formada por um julgamento colegiado realizado por 3 juízes de 1º grau. Logo, não é tribunal. Mas se eu precisar recorrer para o STJ, como é que eu vou fazer? Só tem uma alternativa, mandado de segurança. Só isso que me resta. Porque não tem previsão de RESP da turma recursal. Do tribunal não tem problema. E a previsão legal são hipóteses previstas diretamente na Constituição Federal. Essas hipóteses eu não vou apresentar hoje para vocês, mas eu estou dizendo onde é que elas estão. Estão no artigo 105, inciso 3. Então, a tarefinha de casa após o GED, vocês vão ver o artigo 105 e o artigo 102 para entender melhor. E temos que ter também um dissídio jurisprudencial. Dissídio é entendimentos assim diversificados, contraditórios mesmo. Por exemplo, a primeira vara da Fazenda Pública julga de um jeito, a 4ª vara da Fazenda Pública julga de outro jeito, o Tribunal Regional Federal já tem um 3º entendimento. Que bodega é essa? STJ, vem cá, vamos ajeitar aqui a bagunça. E quem acompanhou o grupo ontem, eu mandei para as 2 turmas aquela proposta de emenda à Constitucional que parece que está na iminência de ser aprovada, a alteração na nossa Constituição, e vai chegar, espera-se que chegue, um 4º requisito para o RESP, que é a relevância. Essa relevância, ela é muito similar a essa criaturazinha aqui, ó, repercussão geral. O que é essa repercussão geral? São questões assim bem polêmicas que impactam profundamente a sociedade no aspecto econômico, político, social e cultural. Se impacta essas 4 esferas de atuação, impacta toda a nação brasileira, há possibilidade de o STF reconhecer a repercussão geral e o teu recurso ser julgado pelo STF. Se não for reconhecida essa repercussão geral, babau, o STF não julga. É um requisito assim de barreira mesmo. E querem fazer algo muito semelhante para o recurso especial.
através dessa proposta de emenda à Constituição, que eu passei para vocês, sexta-feira, ontem, à noite, e já passou pelo Senado. Falta só a aprovação da Câmara. Se a Câmara disser ok, proposta de emenda à Constituição aceita, a Constituição vai ser modificada. E esse requisito, que por hora está no ponto de interrogação, eu vou tirar ele e vou dizer, agora é certeza. Vamos ter que aplicar também a relevância. Mas o que é essa relevância? Sabe lá Deus, porque ainda não passou, mas já está na iminência de ser aprovado. Alguma dúvida? Hoje nós não vamos estudar detidamente o RESP e nem vamos estudar detidamente o recurso extraordinário, porque são bem mais complicados e eu não quero misturar as coisas. Aqui é uma breve apresentação. O que eu prometi para hoje, e vou cumprir, é o nosso recurso ordinário. Como eu havia dito, nosso recurso ordinário é uma ação de competência originária de tribunal, ou seja, o processo não começa no primeiro grau, já começa no segundo grau. São ações constitucionais específicas, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. Notadamente, essas 4 ações. Já começa no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, em algumas hipóteses previstas na Constituição, pode começar já no STJ ou pode começar já no STF, sem problema algum. Então, os tribunais superiores, em sede de recurso ordinário, eles vão atuar como sendo um segundo grau de jurisdição. E por conta dessa particularidade em específico, eles vão poder rever matéria fática e vão poder ver matéria de direito. E as hipóteses estão aqui na Constituição. Antes da gente avançar, alguma indagação, alguma consideração? Estou falando grego ou está tudo tranquilo? Tranquilo, Júnior. Posso confiar, né? Pois pronto. Agora eu vou vir com tudo. Prepare-se. Toca o enterro. Prepare-se. Vamos lá. Pera. Fala. Não, é porque eu não assisti a outra aula. Eu quero fazer uma pergunta aqui meio abestada. Não, tranquilo. Tu disse assim, se ela já começa na segunda instância, aí se não, já começa no STJ, né? Não, geralmente é aqui, ó. Competência originária do tribunal. Que competência originária é essa? Está lá na Constituição. É um catatal de coisa. Não vou perder tempo mostrando a Constituição para vocês, não, porque é muita coisa. Mas, notadamente, são essas ações aqui, ó. Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e habeas corpus. Aí, tá, entendi agora. Aqui, ó. Aí eu ia perguntar assim, se já começa lá na segunda, como é que tem um reexame? Se já começa na segunda. Entendi. Exatamente. É o STF e o STJ atuando como se fosse Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Por quê? O processo já começou no tribunal. Aí, só chamar a atenção para vocês. A depender do resultado do julgamento, nessas ações aqui de competência originária, pode impactar na escolha do recurso, no cabimento. Se o resultado desse mandado de segurança, desse habeas data, desse mandado de injunção ou desse habeas corpus, ele for concessivo, ele não vai caber recurso ordinário. Eu vou ter que recorrer via RESP ou via recurso extraordinário, atendidos não só os pressupostos gerais, mas os requisitos específicos a cada uma dessas modalidades recursais. Agora, se em sede dessas 4 ações aqui, o resultado for denegatório, e começando já no tribunal, tem a nossa estrelinha aqui, o recurso ordinário constitucional, certo? Chama atenção para vocês para isso. Alguma dúvida? Posso passar? Silêncio é consentimento, então, lá vou eu. Vamos conhecer agora o nosso recurso ordinário constitucional. Eu costumo brincar, gente, que o recurso ordinário, ele é o primo pobre dos recursos. É o primo pobre da apelação. Parece muito com a apelação. Tem as mesmas características,
mas tem algumas particularidades que o diferenciam do recurso de apelação. Vamos ver as principais características do nosso recurso ordinário constitucional. O primeiro deles é que é um meio de impugnação predisposto pelo legislador para o amplo reexame pelo STJ, pelo STF, de toda e qualquer decisão? Não. Certas decisões expressamente previstas na Constituição, notadamente nas seguintes ações. Vamos nós. Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e habeas corpus. Vocês sabem me dizer, mesmo que vulgarmente, qual a diferença com a finalidade de cada uma dessas ações constitucionais? Aí é maldade, Júnior. A gente nem estudou isso, mas vocês já viram alguma coisa inconstitucional. O habeas corpus é um direito de ir e vir, não? Isso. Pronto. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. O habeas corpus geralmente é decorrente de uma lesão ao direito de ir e vir, decorrente de um ato ilegal de alguma autoridade. Então, a gente não vai estudar o habeas corpus aqui na nossa disciplina, porque ele é de matéria criminal. E o habeas data não é negócio de documento, não? Se querer ter acesso a certos documentos. Chego já lá. O mandado de segurança, como vocês bem falaram, é o direito líquido e certo. Então, perfeito. O habeas data é exatamente a questão do acesso às informações em algum documento, seja para... Não, pode desligar. Seja para ter acesso ou retificar algum dado relativo à minha pessoa. Se aquela pessoa que detém aquela informação não quer me fornecer as minhas próprias informações ou não quer retificar algum dado meu, habeas data nele. E o mandado de injunção é quando nós temos, assim, ausência de norma para o exercício do direito. Em linhas gerais, é isso. Não se preocupem, porque essas 4 ações, essas aqui também, vocês vão ver lá em processo constitucional, Constitucional 3, todas elas. Aqui, a Constituição vai falar de uma habeas corpus. A gente não vai estudar ela aqui, porque nós estamos tratando de matéria civil. Agora, as outras 3, a gente tem que ter essa noção. Alguma dúvida até aqui? Por essas 4 ações aqui, notadamente essa primeira aqui, que cai muito, mandado de segurança, ela começar a nível de tribunal, aí a Constituição flexibiliza e diz, STF, STJ, pode rever fatos, pode ver provas, somente quando a ação começa no tribunal. Se começar no primeiro grau, nada disso. Por conta disso, eu posso rever a matéria fática em sede de recurso ordinário, o STJ e o STF, para analisar provas e vai analisar novamente os fatos alegados pelas partes. Mas também vai rever a matéria de direito, notadamente a questão da interpretação com base no caso concreto. Então, no julgamento do recurso ordinário, o que é que nós temos? Os nossos tribunais superiores, o STJ e o STF, eles funcionam como um segundo grau de jurisdição. E por ter esse funcionamento, eu não vou exigir deles os impedimentos nos recursos extraordinários. Quem são os recursos extraordinários? O recurso especial e o recurso extraordinário. Júnior. Oi, pode falar. Estou entendendo errado. Se eu entrei com recurso de apelação, que veio matéria fática de direito,
Então, nesse caso, eu já não posso ir para o ordinário, porque esse matéria... Não, é o seguinte, aqui a gente não vai ter recurso de apelação, porque o nosso processo, ele já vai estar no tribunal, ele vai começar no tribunal. E o tribunal não sai sentença, então não vai caber apelação. E eu vou impugnar com o quê? A Constituição me dá a resposta. Você vai impugnar via recurso ordinário. É o recurso para essa situação. Entendeu? O nosso processo não está no primeiro grau, o nosso processo está no tribunal. Qual tribunal? Pode estar no Tribunal de Justiça, se for Justiça Comum. Pode estar no Tribunal Regional Federal, se for algo da Justiça Federal. Ou pode estar no STJ, em algum outro tribunal superior, ou ainda no próprio STF, por que não? Quem vai dizer isso? É a Constituição. Então, no recurso ordinário, eu vou poder analisar provas. No RESP e no recurso extraordinário, nada de provas. No recurso ordinário, não há necessidade de fazer pré-questionamento. No recurso especial e no extraordinário, sim. No recurso ordinário, eu não preciso fazer repercussão geral. No recurso extraordinário, preciso. Então, é um recurso simples, muito parecido com apelação. Daí por quê? Recurso ordinário e não especial ou extraordinário. Eu vou trocar esse extraordinário, gente, que a doutrina utiliza essa ou nomenclatura aqui, excepcionais, que fica melhor e não confunde. Então, recurso ordinário constitucional e os recursos excepcionais, subdivididos em RESP e REST. Alguma dúvida? Júnior, eu estou com um processo que está sendo julgado lá no STJ, só que eu perdi. Aí eu vou agora para o recurso ordinário, não é isso? Mas não é todo e qualquer processo no STJ, não, viu? É um resultado específico. Nós temos essas 4 ações aqui, ó. Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e habeas corpus. Para recorrer, eu tenho que ter uma decisão proferida. E essa decisão, ela tem que ser denegatória. Ou seja, o tribunal vai te dar um não bem grande na tua cara. Ah, me deu um não? Não tem problema não. É recurso ordinário, meu caro. STJ, STF, analisa. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou com um recurso no STJ e perdi. Foi denegado. Ainda não é recurso. É a decisão proferida nessas ações aqui, ó. Não é recurso. Certo. É o recurso contra a decisão denegatória proferida nessas 4 ações específicas. É que dá o ensejo do cabimento do recurso ordinário, constitucional. Dentro dessas 4 situações foi denegado. Aí eu posso ir lá para o recurso extraordinário, né? Não, recurso ordinário, constitucional. Desculpa, isso, ordinário. Valeu, entendi, obrigada. Então, é uma decisão denegatória proferida nessas 4 ações, numa dessas 4. Ou no mandado de segurança, ou no habeas data, ou no mandado de injunção, e em matéria criminal no HC. Eu não estava entendendo, não. Mas agora eu entendi. Perfeito. Perguntem, porque isso aqui é novidade. Não, meu filho, eu não vou deixar de perguntar, porque seu fulano está achando que minha pergunta... Desculpa, não querendo ser grosseira. Porque alguém está achando que a minha pergunta é tola, eu não ligo para pensamento de ninguém, eu ligo para o meu, porque o meu, se eu não souber, eu vou me prejudicar. Eu acho que toda pergunta de qualquer pessoa, seja o que for, nós temos que abraçar a pergunta do colega, seja ela tola ou não. Tá bom, obrigada. Aí, aqui, continuando, ó, nós temos o processo penal, ó, cabe esse recurso, mas a gente vai estudar o nosso queridíssimo, amadíssimo processo civil. Eu não quero saber de processo penal, deixa para os penalistas. E, como eu havia dito, ó, o funcionamento é similar à apelação. Mas qual é a característica primordial da apelação? A apelação tem o efeito suspensivo. O recurso ordinário não tem. Se eu quiser o efeito suspensivo, eu vou ter que pedir. Eu vou pedir a quem? Ou em sede do tribunal de origem, ou no tribunal superior para o qual ele for remetido, ou se já tiver chegado no STJ ou no STF, o relator. Eu vou mostrar isso para vocês bem
bem paulatinamente. E a última característica, uma das últimas, decisão denegatória, nessas 4 ações que eu já mostrei para vocês. E o último detalhe, se nessas 4 ações aqui, vou até trazer para baixo para ficar melhor para vocês visualizarem. Nessas 4 ações aqui, houver a extinção do processo sem resolução do mérito, no mandado de segurança, no habeas data, no mandado de injunção e no HC, equipara-se a decisão denegatória. Logo, também será cabível o recurso ordinário constitucional. Alguma dúvida, gente, até aqui? Vou só Qual é, gente? Não tem o efeito suspensivo? É o ré? Não, assim, o único que tem efeito suspensivo é a apelação. Os demais, não. Você tem que pedir. E o ROC também então, você tem que pedir. Aí fica rolando lá a decisão até o outro resultado. Meu Deus, isso pode dar um problema. Meu Deus. Justamente. Meu Deus. Vamos adentrar agora. Vamos ver como é que esse recurso ordinário... Lembra que eu botei aqui no início do nosso slide? Vou só subir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ó. Nós temos a previsão. Ele, ora vai para o STF, ora vai para o STJ. Que confusão, Júnior, eu vou trancar essa cadeira, eu não aguento mais. Não, tranca, calma, que vai dar tudo certo. É bem fácil. Isso é competência, né, Júnior? Exatamente. É a competência do recurso ordinário. Vou mostrar aqui para vocês a Constituição, comparar com o nosso CPC. Por gentileza, vou dar aqui 5 minutos para vocês lerem e tirarem as conclusões de vocês. Valeu. Volto já. Fim do tempo. Ou 5 minutos rápido. Mentira, não dei só 2. Gente, vendo aqui as 2 normas, o texto constitucional e o CPC, na opinião de vocês, parece ou não parece? Sim ou não? A minha ignorância está dizendo a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. E não é de fato, não. Está dizendo praticamente a mesma coisa. O que é que difere? Que aqui ele tá especificando aí com relação à Constituição. Não era bem isso que eu queria escutar. Tem um crime político ali, né? A Constituição fala de crime político. O CPC trata o crime político? Não. Por que o CPC excluiu o crime político? Porque não é CPC.
Exatamente, não é matéria civil. Aqui, no caso, é matéria criminal. Então, deixa para os penalistas, que não é conosco. Mas tem outra particularidade que também não está contida no CPC. Qual é? Qual é a ação constitucional? Habeas corpus? Justamente, o nosso HC. Então, esses dois queridinhos aqui, habeas corpus e crime político, eles são tidos como matérias criminais. E não é por menos. Por ser matéria criminal, óbvio, não vai estar contemplado no CPC. Mas o resto é a mesma fundamentação. Vai dar um caso concreto e vai dizer qual o embasamento legal. O que é que vocês entenderam pela leitura? A dupla leitura desses normativos aqui. Nós temos exatamente, meus amigos, o nosso processo judicial começando aonde? Em algum tribunal superior. Tribunal superior, Ju? Decididos em única instância pelos tribunais superiores. E quais são esses tribunais superiores? No caso da Constituição, nós vamos ter STJ, confere, TST, confere, TSE, confere e STM. Esses são os 4 tribunais superiores. E eu vou mostrar a partir daquele nosso organograma. Com licença, que eu vou só subir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. O STJ, ó, ele vai cuidar da matéria civil e criminal. O TSE, matéria eleitoral. TST, matéria trabalhista. E o STM, matéria criminal, mas no âmbito militar. São os nossos 4 tribunais superiores. Então, o nosso processo, voltando aqui única e exclusivamente para o âmbito civil, vai começar onde? No STJ. Que ação é essa? Vamos voltar para a Constituição. E para o CPC também. Então, quais as ações que vai começar aqui no nosso amadíssimo, queridíssimo, diletíssimo STJ? Mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção. Eles já vão começar onde? Aqui no STJ. E é no STJ, nós estamos diante de uma ação de competência originária. Não se preocupem, a gente não vai exigir de vocês que vocês memorizem as competências originárias do STJ, mas, pasmem, isso é cobrado bastante em concurso público. Então, para o concurso público, vocês vão ter que saber. Aqui não, a gente vai ser benevolente e já vamos dizer onde é que o processo vai começar tudo e tal. Do mesmo jeito, é replicado aqui no nosso CPC. Mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção. Decidido em única instância pelos tribunais superiores. Eu só não gosto dessa última particularidade, por quê? Matéria eleitoral, a gente não vai apreciar no âmbito do processo civil. Matéria trabalhista, quiçá. Matéria criminal no âmbito militar, pior ainda. Poderia ter dito assim, no âmbito do STJ, já facilitaria o entendimento. E essa decisão vai ser o quê? Denegatória. Ele não vai te conceder a segurança, ele não vai te permitir um acesso aos dados, ele não vai deixar você exercer o teu direito diante da ausência da norma regulatória. E aí? Denegou. E agora? Quem poderá nos defender? Vamos interpor um recurso ordinário. E quem é que vai julgar? Vai ser o STJ? Não. Vai para o STF. É isso que está dizendo a Constituição. E é isso que está nos dizendo o CPC. Temos decisões denegatórias.
em ações de competência originária, no âmbito do STJ, no mandado de segurança, no habeas data, no mandado de injunção, o STJ te deu um não, ok, recurso ordinário, vai para onde? Para o STF. E o STF vai poder rever tudo? Vai. Por quê? O processo começou no STJ. Tá? E eu sou tão bonzinho, eu fiz até um desenho, o que está na Constituição. E o que é que a gente vai estudar, a grosso modo? Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, competência originária, te deram um não bem grande e foi proferido via acordo. Veio do STJ, recurso ordinário vai para onde? STF. É fácil? É difícil? Alguma dúvida? Para mim ficou legal, Júnior. Acho que o pessoal tá com vergonha de falar porque está sendo gravado. Oh, meu Deus. Então, gente... Tô comendo pipoca. As questões vai ser o seguinte, ó. Vai te dar um caso concreto. Geralmente vai ser aqui, ó. Vai falar muito do mandado de segurança. Vai dizer que começou no STJ e vocês têm que ficar ligados com o resultado da decisão. Vou colocar como exemplo o nosso MS. Se o MS está tramitando competência originária do STJ, o STJ te deu um não bem grande, qual é o recurso que eu vou interpor? Vou interpor o ROC, o nosso recurso constitucional. Agora, se o STJ, nessa ação de competência originária, ele concedeu, aí é o RE, recurso extraordinário. E se for uma denegação parcial, uma sucumbência recíproca? No capítulo... Perdão. Capítulo em que perdi, justamente por conta da denegação, eu vou interpor o ROC. E a outra parte, vou só subir aqui para ficar bonitinho. E a outra parte, que também sucumbiu, que foi atingida pela liminar definitiva, óbvio, vai interpor o RE. A gente vai botar questões desse tipo. Vamos contar uma historinha, vou botar uma sucumbência recíproca e vou perguntar quais os recursos cabíveis para essa situação e quem poderá interpor em cada qual. E vocês vão ter que responder. Maldade. Monitor espírito de porco. Semente da discórdia. É assim que a gente vai fazer. Pode perguntar. Júnior, no acordo concessivo, no caso, entra com o RE, porque, no caso, é a outra parte prejudicada, não é isso? Independente de ser o autor ou ser o réu, não é isso? Perdeu, vai entrar com RE. Ou, aliás, houve uma concessão, vai entrar com RE. Se for denegatório, tanto faz um como o outro, pode entrar com o ROC, não é isso? Não, geralmente... Nessas ações, é porque vocês não têm um conhecimento. Nós temos duas partes. A parte autora, nós chamamos de impetrante, para todas. E a parte ré, nós chamamos de impetrada. Geralmente, é o impetrante que vai pedir o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção. Se o acordo for denegatório, a legitimidade é do impetrante. Ele que pediu, ele que teve a decisão denegatória. Então, é ele que vai entrar com o ROC. Se for concessivo, aí, nesse caso, não cabe ROC, porque ele não é o impetrante. Ele é o impetrado, o réu. Aí, o réu que vai interpor o recurso extraordinário, porque vai para o STF daqui. Não vai para outro canto. Entendeu agora? Entendi, mas em casos excepcionais,
essas partes podem se inverter em face desses recursos. É isso mesmo? Investe. Investe. Sem problema algum. Alguma dúvida? Júnior, sobe aí um pouquinho, por gentileza. Mais um pouco, por favor. Ai, não. Não, é outra, do outro jeito. Não, Júnior. Por quê? Desce, então. Desce. Aí. Eu diminui aqui Não, um desce pouco. mais um pouco. Eu sei, eu vou ajeitar aqui, tem calma. Calma, Maria do Bairro. A última coisa que tu escreveu, a última linha. É essa parte aqui que eu queria. É isso aí mesmo que eu queria que tu explicasse. Pronto. Outra parte. Atingir porque geralmente quando a gente começa a estudar esse tipo de ação constitucional, e notadamente o recurso, dá a entender que a denegação tem que ser total, mas ela pode ser uma denegação parcial, e consequentemente temos o recurso parcial. Aquilo que eu perdi, eu vou entrar com recurso ordinário. E aquilo que eu ganhei, eu não vou recorrer porque não tenho necessidade de recorrer, mas a outra parte vai poder recorrer. E ela não vai fazer em via ROC, ela vai fazer exatamente recurso extraordinário. E vai já para o STF. Aqui no ROC vai ser discutido matéria fática e matéria de direito. No recurso extraordinário, somente matéria de direito. No recurso ordinário, eu não vou precisar cumprir qualquer exigência especial. No recurso extraordinário, vai. Notadamente, o pré-questionamento e a repercussão geral. Senão, nem passa. Dúvidas? Tá. Até porque mesmo essa parte já, entre aspas, assim, ganhou, né? Foi favorecida, então eles, tipo, dão uma limitação, né? Exatamente. E porque o processo já começou aonde, ó? E a tendência é ir para onde? Para cima. Não vai voltar para baixo. Dúvidas? Esse é o caminho do ROC para o STF. Agora eu vou complicar a vida de vocês. Vamos ver quando é que o ROC vai chegar no STJ. Mesmo entendimento. Aí aqui, deixar esse textinho aqui para vocês lerem, tá? Não precisa. O básico eu já expliquei. Vou só descer aqui para ficar bem bonitinho, rapidinho. André, vizinho. Pronto. Vou precisar diminuir um pouquinho. Dá para ler, gente? Mesmo reduzindo? Pronto. Fica muito pequeno, Johnny. Vai assistir depois. É preferível que tu deixe grande e vai baixando. Pois pronto. Pois eu vou explicar aqui, ó. Se a gente for ver, o que está dito na Constituição e no CPC é a mesma coisa. Só que, o que está faltando? Aqui, ó. Não tem isso aqui no CPC, o nosso habeas corpus. Por quê? Matéria criminal. E o CPC não vai apreciar matéria criminal. Mas o resto, ó, compete ao STJ, julgar em recurso ordinário. Serão julgados em recurso ordinário. Vamos descer. Vamos aumentar e descer. Letra B. Os mandados de segurança. Aqui, ó, como já diminuiu as ações constitucionais. Mandado de segurança. Decididos em única instância pelos quem? Tribunais regionais federais, TRF, ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, tribunais de justiça. Quando o quê? Denegatória a decisão. Ou seja, tu entrou com mandado de segurança a nível de TRF e TJ e te deu um não. Aí o que aconteceu? ROC. Do mesmo jeito diz o CPC. Mandado de segurança, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão.
E a particularidade está aqui. Até agora, meus amigos, a gente ficou a nível de tribunal. Mas a nossa Constituição, ela fez uma bodega. Quando eu falo bodega, é bodega mesmo. Nós temos determinadas ações, elas vão começar onde? Na Justiça Federal. Vou descer aqui para ficar legal para vocês verem. Esse tipo de ação aqui, ela tramita na Justiça Federal. Em Justiça Federal, primeiro grau. Qual é essa ação específica? As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e outro, município ou pessoa residente domiciliada no Brasil. As nossas típicas ações de direito internacional privado. Nós temos um contrato de negociação internacional. Brasil, município de Fortaleza, Argentina. Teve um problema. Esse processo vai para onde? Não vai para o Tribunal de Justiça. Não vai para o Tribunal Regional Federal. Mas vai para o primeiro grau da Justiça Federal. Por quê? Envolveu um Estado estrangeiro e um município. Da mesma forma, você negociou, teve algum problema, vai para a Justiça Federal. Um problema na ONU com o município de Fortaleza. Um problema da ONU com alguma pessoa em específico, vai para a Justiça Federal, primeiro grau. Essa é a particularidade. Não começa no tribunal. E nessa ação em específica aqui, vai ser resolvida através de sentença. Só que a gente sabe que o recurso cabível contra a sentença é qual mesmo, hein? Apelação. Nesse caso em específico, não. Para essa situação particular, Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, município ou pessoa residente domiciliada no Brasil, não cabe apelação. Exceção. Vai caber o quê? Recurso ordinário. E quem vai apreciar? Tome, STJ. Essa é a diferença. Entenderam? Do mesmo jeito que eu fiz no caminho para o STJ, fiz para o STF. Perdão, fiz para o STF, fiz para o STJ. Aqui, ó. Nós temos mandado de segurança de competência originária denegado e proferido acórdão a nível de Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a nível de TRF. Aqui, nesses dois casos, nós temos mandado de segurança no âmbito do tribunal. Aqui não. É uma ação de primeiro grau cuja atribuição foi dada à Constituição. E, por conta da Constituição, diferenciou o recurso. E não vai ser a apelação, vai ser o ROC. Certo? Alguma dúvida? No caso, ela é chamada de primeiro grau, Júnior, porque ela só pode iniciar lá, né? Isso. É a própria Constituição que diz. Se houver ação judicial envolvendo Estado estrangeiro, um país, por exemplo, ou um organismo internacional, a ONU, a Cruz Vermelha, Jabaquara, e um município ou uma pessoa aqui no Brasil, vai para a Justiça Federal, primeiro grau. Por quê? A Constituição quis assim. E quando houver um recurso, não vai para o Tribunal de Justiça, não vai para o Tribunal Regional Federal, vai para onde? Para o STJ, diretamente. E isso não é supressão de instância. É o que a Constituição prevê. Dúvidas? Muito detalhe, né? Vamos ver aqui mais algum. Do mesmo jeito. Nós temos aqui o nosso mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. A decisão foi concessiva. Eu vou entrar com ROC. ROC é? Não. Vou entrar com o quê? O RESP. Agora, se a decisão for denegatória, o ROC. E a sucumbência recíproca, mesmo entendimento. Aquilo que eu sucumbi, ROC. Aquilo que eu não sucumbi, a outra parte entra com um RESP. É isso. Alguma dúvida?
Recursinho mal, viu? Pois é. Começou a piorar. E, no caso do nosso processo, que já está lá na Justiça Federal, nessa ação envolvendo esses dois pessoinhas aqui, tem um detalhezinho. Como é uma ação que está aqui no primeiro grau, na Justiça Federal, podemos ter proferidas decisões interlocutórias nesse processo? Sim ou não? Podemos ou não podemos? E nesse processo em específico, que tem o Estado estrangeiro, ou um organismo internacional de um lado, um município, ou uma pessoa residente domiciliada no país de um outro, e foi proferida nesse processo em específico uma decisão interlocutória, qual é o recurso cabível contra essa decisão interlocutória? Vai ser o ROC ou vai ser o agravo de instrumento? O pessoal esqueceu. O agravo tem aquelas especificidades, né? Pronto. Que é decisão interlocutória. Os modos do artigo 1015. E esse agravo de instrumento vai para onde mesmo, hein? Para o tribunal. E aí tá onde? Qual tribunal? Qual tribunal? Tá certo. Tribunal? Qual tribunal? É para o STJ. É a outra de particularidade. O agravo a gente aprendeu que o agravo de instrumento ele é interposto no juízo ad quem. E quem é o juiz ad quem nesse caso? É o STJ. Então, vai para lá. E nessa sentença aqui, a gente aprendeu que o recurso cabível é a apelação. Mas para essa ação em específica, não. O recurso é o ROC e vai para o STJ. Quando a decisão for denegatória. Ok? Por isso que eu disse, recurso ordinário é o primo pobre da apelação. É muito detalhezinho, né, Júnior? Pois é. Quais são as semelhanças do recurso ordinário com a nossa apelação? O prazo é o mesmo, 15 dias. Mesmo procedimento. A apelação a gente não aprendeu que tem um juiz a quo e o juiz ad quem? Do mesmo jeito. Onde é que eu vou interpor o ROC? No juiz a quo e vai ser julgado no juiz ad quem? Na apelação vocês aprenderam. É interposto no primeiro grau e é julgado pelo tribunal. Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. No ROC, não. É interposto onde ele estiver e vai ser julgado por quem? Pelo STJ ou pelo STF, conforme o caso. Tem os mesmos efeitos na apelação, só que ele não tem um efeito suspensivo. Mas as diferenças, aí é maldade minha mesmo. Não está na doutrina. A gente aprendeu que na apelação eu posso recorrer pelo meio adesivo. Alguém ainda lembra do meio adesivo? Sim ou não? É quando há sucumbência. Sucumbência o quê? Recíproca. Beleza. E se aqui tiver sucumbência recíproca? Não cabe. Você está dizendo que não cabe. É mais fácil a gente saber que não cabe. É uma coisa a menos para a gente se preocupar. Não tem previsão de recurso adesivo aqui no ROC. Não tem. E a jurisprudência diz que não se aplica. Também, não aplica-se aquela técnica de julgamento do artigo 942, o julgamento ampliado, o resultado 2-1. Não tem previsão legal. E as regras de processamento não vai ser dita no CPC. Vai estar contida no regimento interno do Tribunal Superior. Ou seja, é o próprio Tribunal Superior que vai ditar o processamento, não é o CPC. Dúvidas? É a mesma apelação, só que assim é a prima pobre da apelação. Alguma dúvida? Júnior, no caso aí, é porque já está chegando um órgão, quase que no último, não pode ter mais recurso, mais detalhes. Isso, exatamente, está mais limitado, porque já vai começar no tribunal. Exatamente. Mirando, né? Certo. Dúvidas? Júnior, só para consolidar, solidificar melhor o conhecimento. Na primeira situação,
eu entro no Tribunal Superior, aquelas que a gente estudou anteriormente, uma interlocutória, por exemplo, entro no Tribunal Superior e vai o aviso para o juiz do ACOR. Aqui não. Ele mesmo entre, tipo assim, usando uma linguagem aqui mais coloquial, entre você, eu quero recorrer e é você mesmo quem vai fazer para mim, não é isso? Já no anterior, não. Eu entrava e avisava para ele. Eu não, né? Os tribunais fazem esse aviso. Aqui, no caso da decisão interlocutória, do mesmo jeito. Entre com agravo de instrumento no STJ e comunique ao juízo de primeiro grau. Ao mesmo funcionamento. Só que a Constituição deslocou a competência para processamento do agravo de instrumento para essa situação específica. Quando eu tiver essas duas pessoinhas aqui. Só essas duas pessoinhas. A gente não vai ver muito, porque isso aqui vocês vão ver mais em direito internacional privado, certo? Aqui, acho difícil ser cobrado, mas como está no programa, né, eu tenho que apresentar, infelizmente. E o mesmo funcionamento, a nível de agravo de instrumento. O que diferencia aqui, ó, a sentença. Porque aos menos desavisados, vão tacar apelação aqui. Vão cometer erro grosseiro, porque a Constituição diz que não cabe apelação. É recurso ordinário. Vamos ver o caminho, bem detalhadozinho, o esqueminha que eu fiz para vocês, de coração, com as 3 hipóteses, tá? Primeiramente, vamos mandar o nosso ROC para o STF. Depois eu falo das 2 hipóteses a nível de STJ. Nós temos aqui do mesmo jeito. O nosso ROC, ele vai ser interposto no próprio juiz ACOR. Quem é o nosso juiz ACOR? É um daqueles 4 tribunais superiores. O STJ, o TST, o TSE ou o STM. Juna, aí é para o sorteio, é? Não, aí vai para um dos 4, mas vai para o sorteio? Não é sorteio, é porque a ação já começa num desses 4 tribunais. Sei. Para a nossa disciplina, a gente vai considerar apenas o STJ. Processo começando já no STJ. Aí, proferida a decisão, que no caso vai ser um acórdão, a parte recorrente vai ter 15 dias para interpor o recurso dela contra a decisão denegatória. Esse recurso, do mesmo jeito da apelação. Petição escrita, vai ter a folha de rosto, com as razões recursais, constando o nome das partes e a qualificação, a exposição do fato do direito, em atendimento à dialeticidade, as razões do pedido, ou a reforma, a anulação e o pedido da nova decisão. Não há previsão legal quanto ao juízo de retratação, tomem cuidado com esse detalhe. Na apelação também, via de regra, não havia, mas na extinção do processo sem resolução do mérito e naquelas hipóteses de improcedência liminar e indeferimento, cabia o juízo de retratação. Aqui não. Nem tem previsão legal de retratação. Isso. Fala aí para o pessoal já ir preparando aí o papel em branco, porque vem do Romulo, já um trabalhinho, né? Exatamente. E da Cíntia também, viu? E depois que eu interpus o meu recurso, o presidente ou vice-presidente do STJ vai determinar o quê? A intimação do recorrido. Onde é que está o processo? Está no STJ. Prazo de 15 dias. Qual é esse recurso aí, hein, por favor? É o ROC. É o nosso RO. Tá. E não é o resto de ontem, tá? Aí, a intimação do recorrido, para que ele apresente as contrarrazões. Ele vai impugnar as preliminares, o mérito. Do mesmo jeito do recurso da apelação, mas perdeu o prazo, notadamente no caso da sucumbência recíproca, você não vai poder recorrer no modo adesivo não, viu? Aqui não. E depois, sem qualquer juízo de admissibilidade, ele vai ser remetido para o nosso juiz de quem? Vai para quem? Para o STF. É enviado pelo presidente ou vice-presidente do STJ, conforme o regimento interno. O presidente ou vice, ele não vai se manifestar sobre os efeitos recursais, não é papel dele. Se quer, vai fazer juízo de admissibilidade. Se ele fizer, toma uma reclamação. Vai para quem? Diretamente para o STF.
não preciso fazer pré-questionamento e sem repercussão geral. E a devolutividade é ampla. Posso trazer matéria fática, posso trazer matéria de direito. E não vai incidir aquela famigerada súmula 279, para essa situação em específico, no nosso mandado de segurança em específico. E olha, as outras ações. Dúvidas? Passando. Agora, vamos descer. Nós estamos aqui no STJ. Ação de competência originária. Mandado de segurança. Mesmo jeito. Interposição no juiz ACO. Quem é o juiz ACO? Pode ser o Tribunal de Justiça ou na Regional Federal. O prazo é o mesmo. As formalidades legais são as mesmas. Não há previsão do juízo de retratação. Eu estou passando mais rápido porque eu já falei. Basicamente é o mesmo. Intimação do recorrido, no prazo de 15 dias. Posso trazer as preliminares, a questão do mérito. Não cabe na modalidade adesiva. Não cabe mesmo. E, depois, presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, conforme o regimento interno. Não vai fazer manifestação sobre os efeitos recursais. Não vai fazer juízo de admissibilidade. Se assim o fizer, tome uma reclamação lá no STJ. Não preciso demonstrar pré-questionamento e não vai incidir essa famigerada súmula. Eu posso discutir matéria fática e matéria de direito, sem problema algum. Nessa situação em específico. E, por fim, na nossa última situação, em que, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, município ou pessoa residente domiciliada no país do outro. Mesmo jeito. Só que agora muda somente o local. O meu juiz ACO é o tribunal, é a Justiça Federal, primeiro grau. O procedimento se repete. 15 dias, petição escrita, a regularidade formal do mesmo jeito, não tem retratação, intima-se o recorrido na própria vara federal, preliminares, mérito, não cabe na modalidade adesiva. Quem vai mandar? O próprio juiz federal. Ele não vai se manifestar sobre os efeitos do recurso, não vai fazer juízo de admissibilidade, se ele teimar, reclamação direcionada para o STJ. Não preciso fazer pré-questionamento, devolutividade ampla, matéria fática e de direito, e não incide a súmula 7. Alguma dúvida, gente, nesses processamentos? Muita coisa, né? Eu acho que é o último. Os requisitos são o mesmo, é tanto que eu vou avançar, rapidez. Cabimento. O cabimento, decisão denegatória de remédio constitucional. Quais são eles? Mandado de segurança, habeas data e o nosso MI. Eu não vou colocar o habeas corpus porque não é matéria civil, mas se fosse no CPP, o habeas corpus entraria aqui. E no nosso mandado de segurança, especificadamente falando, decisão instintiva, sem julgamento do mérito, de acordo com a jurisprudência, equipara-se à decisão denegatória. Logo, para essa situação também cabe ROC. E não tem ROC em sede das turmas recursais, porque a Constituição assim não previu. Legitimidade, os mesmos que a gente aprendeu, o interesse, reforma, anulação, e no caso, para impugnar a sentença, naquela ação que tem organismo internacional. Não posso ter no meu processo esse renúncia, desistência ou aceitação, caso contrário não rola. Tempestividade, do mesmo jeito. Agora, uma dúvida, uma polêmica. A Constituição Federal diz que, no caso, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, são ações gratuitas. E como é que fica a questão do preparo do ROC? Esse preparo, ele é exigido com base na previsão constitucional ou eu tenho que pagar o preparo recursal para interpor o ROC?
O que mais? Tem que pagar. Tem que pagar. Todos têm que pagar. A jurisprudência diz que a isenção constitucional é apenas para o ingresso das ações. Somente. STJ e STF diz que a gratuidade é somente para entrar com a ação. O preparo, para pagar o preparo, você vai pagar do mesmo jeito, aplicando-se as regras da dispensa, MP, Defensoria Pública e Fazenda Pública, e o beneficiário da justiça gratuita, e a regularidade procedimental do mesmo jeito da apelação, e a possibilidade do saneamento de vício pelo relator quando cabível. Novidade nenhuma aqui. E o julgamento do mérito, chegando lá no STJ, no STF, pode ser monocrático, pelo relator, que no caso é um ministro, nas hipóteses do 932, ou julgamento colegiado, quando reúne-se a sessão de julgamento perante o STJ ou o STF, e eles vão julgar o teu recurso. Só que nós temos algumas particularidades. Não se aplica a técnica do julgamento ampliado do 942, nada de apelação para aquela hipótese excepcional da Justiça Federal e nem adianta pedir fungibilidade, porque vai ser negado. E, naturalmente, eu vou impugnar acórdãos, excetuando aquela hipótese de cabimento lá na Justiça Federal. E o artigo específico do CPC, o 1027, parágrafo 2º, remete que ao ROC aplica-se a teoria da causa madura, que é as hipóteses em que o próprio tribunal pode julgar o mérito quando não houver mais nada para ser apreciado, prova, nada disso. E o momento que eu vou pedir o meu efeito suspensivo. Aqui eu trago para vocês o lembrete da causa madura. E, por fim, o momento que eu vou pedir o efeito suspensivo. A quem eu vou direcionar? Esquematizando esse artigo 1029, é bem simples. Se entrei com o meu recurso, esse recurso, ele ainda está no juízo ACO, eu vou direcionar esse pedido para quem? O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Quem é o tribunal recorrido? STJ. Pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser o Tribunal Regional Federal ou pode ser o STJ. Aí esse ponto vai ser apreciado pelo presidente ou vice-presidente sem problema algum. Na publicação da admissão, quando chega lá no Tribunal Superior, ou STJ ou STF, vai ser decidido por um ministro. E se já tiver uma relatoria, pelo próprio relator. É assim que funciona. E aí, encerrei. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento, alguma indagação? Estão cansados? Para mim está tranquilo, Júlia, porque eu realmente estou compreendendo que, como você falou, aquela base da primeira etapa, ela é fundamental. Agora, flui melhor as tuas aulas e a do próprio professor também. Justamente. Do mesmo jeito, acredito que na turma da Cintia, o pessoal já, quem está acompanhando, fazendo direitinho a parte, teve uma noção. É tanto que eu nem perdi muito tempo divagando sobre os requisitos de admissibilidade, porque você já tem a base. Apresentei mesmo só as particularidades. Alguma dúvida, alguma indagação? Querem ver a técnica do julgamento ampliado ou podemos encerrar por aqui? Vocês que sabem. Júnior, eu queria só pedir na próxima aula para a gente se perguntar, né, se vai ter questões. A prova de vocês, para as duas turmas, vai ser questões abertas e questões fechadas. Para a turma da Cintia. Como assim, Renata? Aqui, para a gente, na próxima aula, colocar em prática.
Eu postei questões do rock, tanto para a turma da manhã quanto para vocês. Não foi na quinta-feira. Vocês pegaram não esse material? Tem as questões. Mas se for o caso, eu passo de novo, sem problema algum. Estou com elas aqui guardadas. Ou vocês querem ver questões? Só se vocês quiserem, senão a gente encerra. Não? Sim? Júlia, talvez fosse interessante, são ótimas todas as explicações, mas assim, no final, se tu tirasse pelo menos uma questão para fazer, para a gente responder, naquele estilo que o professor Rômulo fez, aprende-se muito com os itens que estão, aliás, com as opções que estão erradas no item. É aquela história da metacognição, porque o gabarito que está certo, você faz alguns comentários, beleza, tá entendendo? Ele não altera muito naquilo que, na capacidade, na forma como a gente está absorvendo o conteúdo. Mas quando a gente vai dissecar a opção que está errada, o porquê que ela está errada, é onde a gente dá o salto cognitivo. Então, se eu só baixava uma questão no final de cada aula sua, seria show de bola. Pois vamos passar questões, já que a gente tem tempo, estou com as questões aqui, tranquilo. Pronto, mas pega nem seja só uma questão, sabe? Porque eu estou falando por mim, eu tenho que ver os colegas. Por mim, você podia emendar aí até 12 horas da noite. Não dá certo não, porque não é contraproducente, nem todo mundo Isso, exatamente. Tem um certo limite também no aprendizado de cada pessoa. Então, pega uma questão que você acha assim que vai ser fundamental. Pronto, está aqui. Uma questão aberta, vou deixar aqui para vocês lerem e me darem a resposta. É sim, que a gente viu hoje. Pronto? Deu tempo ler. É só que eu não lembro mais, mas deu tempo entender. Pois pronto. Nós temos aqui, gente, a típica situação. Nós temos um processo. Onde é que ele está tramitando? Juiz federal da 8ª Vara Federal. Então, está no 1º grau da Justiça Federal, certo?
Quem são as partes envolvidas? Município, aí tem aquela parte estrangeira, né? Exatamente. Então, aí é ordinário, né? Porque tem algum estrangeiro aí. Exatamente. O que é que nos diz a regrinha lá da Constituição, ou mesmo no próprio CPC? Vamos recapitular. Vou pegar aqui ela. Júnior, quando tu terminar de responder, tu vai mandar a respondida para a gente? Maravilha. Você não insiste. Então, aqui, ó. Nos diz o artigo 105 da Constituição. Compete ao STJ, inciso 2, julgar em recurso ordinário a linha C. As causas em que forem parte o Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, ou outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, no país. Vou transcrever aqui. Do mesmo jeito diz o CPC, no 1027, inciso 2, a linha B. Qualquer um desses dois fundamentos está correto. Vocês poderiam fundamentar ou com a Constituição, ou com o CPC, ou com os dois. Não tem problema. Então, voltando para a questão. Nós temos a típica situação excepcional. Após ser intimado deste pronunciamento judicial, o procurador do município da pessoa jurídica de direito público interno vencida deve interpor qual recurso? Muita gente pensou o quê? Está no primeiro grau. Está no primeiro grau esse processo. E eu aprendi, que eu sou fodão, que no primeiro grau, contra a sentença, cabe apelação. Cabe apelação para esse caso específico? Não, senhor. Você vai errar. Você vai ter que interpor o ROC. Esse ROC, ele vai ser interposto perante qual autoridade judiciária? A interposição vai ser aqui, no juízo da 8ª Vara. Juízo da 8ª Vara Federal. E quem é que vai julgar esse meu recurso? O STJ ou o STF? STJ. Qual o fundamento? Artigo 105. Não lembro de qual, tá? Perdoe o monitor de vocês. Inciso 2, a linha C. Artigo 105, inciso 2, de qual? De qual? Da Constituição ou do Código? Isso, da Constituição. Tá. Se quiser fundamentar, pode botar o do CPC, não tem problema. Bem simples. Só que no caso, né, tanto a Cíntia e o Romulo, em combinância comigo, a gente vai dar uma floreada melhor nessas questões. Vamos trazer alguns entendimentos bem atualizados, então estejam ligados. Mas a base é essa. É uma situação concreta, um casinho, tá aqui, ó, bem simples, vocês analisarem. Muita gente pode se embananar nessa situação. Sentença, apelação, perdeu a questão. Cuidado, essa situação em específico. Vamos ver outra, também aberta. Bem simples. Podem ler. Desculpa. Aí, né, não é o menino aí, decisão interlocutória, porque aí não é contra, mas não é contra gente estrangeiro, não é contra... Não, aqui, ó, ele já foi vencido, então já houve sentença. Só que para essa situação específica não é apelação, é o ROC.
vai ser interposto aqui no juízo da 8ª Vara Federal e vai ser julgado no STJ, conforme previsão constitucional do CPC. Mas voltando para a nossa questão 2. Mas enquanto eles estão pensando aí, Júnior, baixa um pouquinho para eu anotar isso que tu... Mas tu vai mandar, né? Eu vou mandar. Vou mandar tudo. Não, eu estou falando do 2. Não estou falando do primeiro, não. Não, o 2 ainda não falei, não. Hã? O 2 ainda não falei, não. Aqui. Ai, não, tá certo, tá bom, desculpa. Pronto? Vamos nós. Nós temos o que aqui? Ó? O TRF da 5ª Região denegou. Opa, se denegou, nós temos uma decisão o quê? Denegatória. A ordem de segurança. Se é uma segurança, então nós temos o quê? Nós temos uma ação de mandado de segurança. E esse mandado de segurança é competência originária do TRF da 5ª Região. Significa dizer que começou lá no TRF. O que foi que aconteceu nesse TRF? Ele foi julgado... Espera aí, louro. Ele foi julgado de modo colegiado. Se foi julgado de modo colegiado, é porque nós tivemos um acórdão. Esse acórdão, ele foi concessivo ou denegatório? De acordo com a informação na questão, ele foi uma decisão denegatória. Então, se nós temos uma ação de competência originária do tribunal e essa decisão foi denegatória, o recurso cabível para essa situação vai ser o recurso ordinário constitucional. Ele vai ser interposto aonde? Interposto no TRF da 5ª Região. Ele vai ser julgado aonde? No STJ, conforme a previsão legal. Aqui está. Os mandados de segurança decididos em única instância ou pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal, quando denegatório sua decisão. Então, qual é o fundamento? Texto da lei, Júnior, aí, por favor. Texto da lei. Artigo 105, inciso 2, a linha B. Nem fecha o microfone. Ó, artigo 1027. Inciso 2. A linha é o A. Deixa eu só checar aqui, porque eu sou péssimo de decorar artigo. É o A. Então, pronto. E, gente, vou fazer aqui uma questãozinha, só mudando o ente. A gente ficar mesmo raciocínio. Vamos trocar aqui só o ente. O STJ denegou a ordem de segurança pleiteada em um processo de sua competência originária. O raciocínio vai ser o mesmo. Só vai mudar o fundamento. Mandado de segurança, competência originária do STJ. Foi julgado de modo colegiado. Foi proferido acordo. Uma decisão denegatória. Vai ser interposto no STJ e vai ser julgado no STF.
Aqui vai ser o artigo 102. E aqui vai ser o 1027, acho que é o 1, salvo me engano. Vou checar aqui para vocês. Cento e dois, inciso 2, a linha A. E o 1027, vou checar. 1027, inciso 1. Tem a linha? Júlio, deixa aí, não apaga agora não, por favor. Não tem a linha. Só isso. Alguma dúvida? Não, Júlio, ficou perfeito, viu? Ficou melhor assim? Ficou tranquilo. Porque tudo que você nos explicou, você conseguiu agora consolidar nessas 3 questõezinhas que você respondeu. Ótimo. É só isso, em sede de recurso ordinário. Nos outros, eu não garanto ser tão simples, não. São um pouco mais complexos. Por isso que eu nem vou adentrar neles, porque realmente, primeiro, por conta do tempo, segundo, por conta da complexidade. Prefiro no próximo, gente. Alguma dúvida, alguma indagação? Aí eu vou deixar também para vocês as demais questões. Ó. Questões de concurso, ó. Só mostrar aqui para vocês. Vou ajeitar e mando para vocês de novo. Caiu na OAB, ó, mesmo entendimento para vocês resolverem, e depois eu posto o gabarito. E vocês... E uma questão inédita, viu, que eu fiz de coração. Vai que eu mande para um dos professores, não sei. Fica aqui para vocês. Então, pronto. Alguma dúvida, alguma indagação, algum questionamento? Não mais, não houver nenhuma dúvida, ok. Estamos encerrando por hoje. Bom final de semana, Júnior. Para vocês também. Por nada, bom final de semana. Já peguei as presenças de todo mundo, então não precisa botar aqui, já conheço. E é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, qualquer indagação, estou à disposição para vocês. Até a próxima. Tchau, Júnior. Tchau, Júnior. Muito obrigada. Bom fim de semana. Já eu mando para vocês, viu? Vou só organizar aqui para ficar bem organizado. Até já.